Começar do zero não é o fim. É a chance mais pura de recomeçar sem distrações. É o momento em que você não tem mais nada a perder, mas tudo a construir. Mudar de vida parece impossível quando olhamos apenas para o que falta, mas a transformação começa quando você olha para o que ainda tem. Tempo, coragem e a capacidade de decidir diferente. Muitas pessoas acham que recomeçar é sinal de fracasso, quando na verdade é o momento mais poderoso da vida. Porque é ali no chão que você aprende a levantar com consciência. Não é sobre reinventar tudo de uma vez. É sobre dar o primeiro passo certo, aquele que muda sua direção. O recomeço é solitário, sim, mas também é silenciosamente fértil. É nele que você planta a semente da sua próxima versão. Se você está pronta para mudar sua vida, mesmo que esteja começando do zero, deixa o seu like, se inscreve no canal e continua comigo, porque a virada que você busca pode começar hoje. Primeiro passo: aceitar onde você está. Sem vergonha e sem desculpas, a mudança só começa quando você para de fugir da própria realidade. Porque não há como sair de um lugar que você não reconhece estar. Durante muito tempo, eu dizia a mim mesma que estava bem, mesmo quando tudo gritava o contrário. Fingir força me fazia parecer estável, mas me mantinha presa. Foi só quando olhei para minha vida com honestidade, sem drama, sem culpa, que percebi: aceitar não é desistir. É assumir o controle. Lembro do dia em que escrevi no papel, com lágrimas nos olhos: estou recomeçando do zero e, pela primeira vez, aquilo não soou como fracasso, mas como liberdade. Era o ponto de partida, não o fim. Aceitar onde você está é como ligar o GPS da própria vida. Ele só traça o caminho quando você informa a sua localização real. Mulheres que mudam de vida não fingem que está tudo bem. Elas encaram, com coragem, o que precisa mudar. Porque a clareza vem antes da virada. Comente: eu aceito onde estou para construir onde quero estar. Essa frase é o início do seu recomeço, o ponto em que a negação dá lugar à direção. Segundo passo: parar de esperar motivação e começar com disciplina. Quando a vida desaba, a primeira coisa que some é a motivação. Você acorda sem ânimo, sem direção, e espera que algo, uma ideia, uma oportunidade, um sinal, venha te empurrar para frente. Mas a verdade é dura. A motivação não vem antes da ação. Ela vem depois. As mulheres que mudam de vida sabem que não precisam se sentir prontas. Precisam apenas começar. Eu aprendi isso no meu pior momento. Tinha acabado de perder quase tudo, e cada manhã parecia uma maratona emocional. Até que um dia, sem forças, decidi fazer o mínimo. Levantei, tomei banho, organizei o quarto e fui dar uma caminhada. Não parecia grande coisa, mas naquele pequeno movimento algo mudou. Eu entendi que disciplina é amor próprio em movimento. Desde então, passei a confiar na rotina, não na inspiração. E pouco a pouco a vida começou a se reorganizar. Porque a consistência cura o caos. Mulheres que recomeçam não esperam o ânimo chegar. Elas criam movimento mesmo cansadas. E é justamente isso que as torna imparáveis. Comente: não espero motivação, ajo com disciplina. Essa frase representa a força silenciosa de quem decidiu não depender do acaso para mudar de vida. Terceiro passo: substituir reclamação por responsabilidade. Nada muda até que você entenda que a vida não te deve nada. O mundo pode ter sido injusto, pessoas podem ter te ferido, e situações podem ter te deixado sem chão. Mas continuar apontando o dedo não te tira do lugar. A virada começa quando você para de se perguntar: por que isso aconteceu comigo? E começa a se perguntar: o que posso fazer com isso? Eu vivi esse choque no momento em que percebi que estava gastando mais energia reclamando do que reconstruindo. Eu culpava a falta de oportunidades, a economia, o passado. Até que uma amiga me disse algo que mudou tudo. Enquanto você culpa alguém, está entregando o seu poder. Essa frase me atravessou. Naquele dia decidi pegar o poder de volta. Passei a agir diferente. Parei de dizer não dá e comecei a dizer: ainda não sei como, mas vou descobrir. E curiosamente, as portas começaram a se abrir, porque o universo responde a quem assume o comando. As mulheres que mudam de vida não se vitimizam, elas se responsabilizam. Não porque é fácil, mas porque entenderam que o poder está no que elas fazem a partir daqui. Comente: eu escolho agir em vez de reclamar. Essa frase é o marco da sua virada, o momento em que você deixa de ser refém da história e se torna a autora dela.
Mudar de vida não é apenas sobre trabalhar, mas é sobre aprender a se posicionar diante da vida de um jeito diferente. Muitas vezes, você não está falhando por falta de esforço, mas porque ainda carrega crenças antigas sobre o que merece, sobre o que pode conquistar e sobre o que o dinheiro representa. E enquanto essas crenças não mudarem, nada realmente muda. Eu precisei chegar no meu limite para entender isso. A verdade é que até você aprender a construir segurança de dentro para fora, vai continuar sentindo que está começando do zero, mesmo quando estiver avançando. Porque a liberdade não vem quando o dinheiro chega. Ela começa quando você entende o seu poder de criá-lo. Foi por isso que eu criei o Código da Riqueza, um guia que transforma a sua relação com o dinheiro, para que você pare de viver em escassez e comece a construir segurança com leveza. É um método simples, acessível e profundo, criado especialmente para mulheres que querem assumir o controle da própria vida financeira sem perder sua essência. Dentro do código, você vai aprender a reprogramar sua mentalidade de abundância, fortalecer sua autoestima financeira e criar um plano de ação que te permita viver com tranquilidade, sabendo que sua liberdade depende apenas de você. Se você está pronta para transformar sua vida de verdade, o link para acessar o Código da Riqueza está no primeiro comentário fixado. Quarto passo: parar de reviver o passado e começar a projetar o futuro. Mudar de vida exige coragem para soltar o que já foi. E soltar não é esquecer. É decidir que o que aconteceu não vai mais ditar o que ainda pode acontecer. Muitas vezes, o que te impede de crescer não é o que está acontecendo agora. É o hábito de revisitar velhas dores. Você repete mentalmente as mesmas cenas, as mesmas frases, os mesmos e sem perceber, continua morando num tempo que já acabou. Eu vivi isso por anos. Revivia erros, arrependimentos e perdas como se pudesse mudá-los pela repetição. Até que um dia, cansada, percebi que o passado não precisa ser perdoado. Precisa ser entendido e encerrado. Então escrevi uma carta. Coloquei ali tudo o que ainda me prendia. Culpas, mágoas, promessas quebradas. E no fim escrevi: obrigada por me ensinar, mas eu sigo. Queimei aquela carta e chorei em silêncio. Naquela noite, dormi em paz pela primeira vez em meses. Mulheres que mudam de vida não carregam passado, carregam aprendizado. Elas entendem que olhar para trás só vale se for para buscar sabedoria, não prisão. Comente: eu honro o que vivi, mas sigo em frente. Essa frase simboliza o início do seu verdadeiro recomeço, quando o passado deixa de ser peso e vira combustível. Quinto passo: construir uma rotina que reflita a vida que você quer. Não a que você tem, a vida que você deseja não vai aparecer de repente. Ela precisa ser ensaiada todos os dias, dentro da rotina que você escolhe viver. Mulheres que mudam de vida não esperam o cenário mudar para agir diferente. Elas começam a se comportar como a versão que desejam ser, mesmo quando o mundo ainda não as reconhece assim. Eu percebi isso quando percebi que minha rotina era o espelho da estagnação. Eu dizia que queria transformação, mas meus dias eram repetição. Dormia tarde, acordava sem intenção e passava horas reagindo a tudo ao meu redor. Um dia, decidi inverter a ordem. Comecei a criar pequenos rituais, acordar cedo, meditar, estudar algo que me inspirasse e me mover, mesmo que o resto do dia fosse incerto. E foi aí que percebi que o corpo entende o que a mente demora a aceitar. Que o movimento cria direção. A rotina não é prisão, é poder. Ela transforma o caos em clareza, e quanto mais alinhada ela é com a vida que você quer, mais rápido o universo entende o recado. Mulheres que mudam de vida criam rotina com propósito, porque sabem que consistência é a ponte entre o sonho e o resultado. Comente: minha rotina reflete a mulher que estou me tornando. Essa frase representa o momento em que você para de esperar mudanças e começa a ser a mudança. Sexto passo: reprogramar a forma como você fala com si mesma. Vida muda quando o seu diálogo interno muda, porque não é o mundo que te paralisa. São as vozes dentro de você dizendo que não vai dar certo. Mulheres que mudam de vida aprendem a identificar essas vozes e substituí-las por palavras que fortalecem. Elas não esperam acreditar. Elas repetem até acreditar. Eu lembro do período em que minha mente parecia um campo de batalha. A cada tentativa de recomeço, eu me sabotava com frases como: você não é boa o bastante, ou quem vai te levar a sério? Até que um dia,
Ao ouvir uma mulher contar sua história de superação, percebi que a diferença entre nós não era o talento, era a forma como ela se tratava. Ela falava consigo mesma com respeito, como quem já acreditava. Eu decidi fazer o mesmo. Comecei a trocar o não consigo por estou aprendendo. O vai dar errado, por estou preparada para o que vier. E aos poucos, o impossível começou a parecer só questão de tempo. A forma como você se fala é o manual de instruções da sua vida. Se quer subir de nível, comece pelo vocabulário que usa com si mesma. Comente: minhas palavras constroem a mulher que estou me tornando. Essa frase representa o momento em que a sua mente deixa de ser inimiga e passa a ser sua maior aliada. 7º passo. Cercar-se de pessoas que refletem o futuro, não o passado. Uma das mudanças mais difíceis e mais necessárias ao recomeçar é aceitar que nem todo mundo vai te acompanhar no novo ciclo. Algumas pessoas amam a sua versão antiga porque ela as fazia se sentir confortáveis. Quando você muda, o espelho muda, e nem todos suportam o reflexo. Mulheres que mudam de vida entendem isso. Para crescer, é preciso se cercar de pessoas que te empurram para o alto, não que te ancoram no chão. Eu vivi isso quando comecei a mudar meus hábitos e percebi que algumas amizades se afastaram. No início doeu. Achei que estava perdendo pessoas, mas com o tempo entendi. Eu não estava perdendo. Estava abrindo espaço para quem vibrava na mesma frequência que eu. Pouco a pouco, apareceram novas conexões. Pessoas que falavam de sonhos, não de fofocas. De planos, não de desculpas. E foi assim que minha energia mudou. Relacionamentos são pontes. Alguns te levam adiante, outros te mantêm girando no mesmo lugar. Mulheres que crescem sabem escolher quem anda com elas, não por soberba, mas por sabedoria. Comente: me cerco de pessoas que refletem o meu futuro. Essa frase representa o momento em que você entende que subir de nível exige novas conversas, novos ambientes e novas vibrações. 8º passo. Agir todos os dias como se já fosse a mulher que você quer se tornar. Mudar de vida não é um evento, é um ensaio diário. Você não se transforma da noite para o dia, você se comporta todos os dias, como quem já chegou lá. Mulheres que saíram do zero entenderam isso. Elas começaram a agir a partir da versão futura, não da atual. Eu aprendi isso num dos momentos mais difíceis da minha vida, quando ainda lutava para pagar as contas. Um dia perguntei a mim mesma: como essa mulher que eu quero ser reagiria a isso? E comecei a responder meus problemas com a postura dela, mesmo sem ainda ter o dinheiro, a estabilidade ou a segurança que eu imaginava. Eu me vestia diferente, me organizava diferente, me comportava diferente. E com o tempo, o mundo começou a me responder de forma diferente também. Quando você age como a sua versão do futuro, o universo entende o recado. As oportunidades certas começam a se alinhar e a sua energia se torna magnética. Você não precisa esperar a vida mudar para se tornar essa mulher. Precisa se tornar essa mulher para que a vida mude. Comente: ajo como a mulher que já sou. Essa frase representa o ponto exato em que a transformação deixa de ser desejo e se torna identidade. 9º passo. Transformar o medo em movimento. Medo nunca vai desaparecer. Ele apenas muda de forma. E o segredo das pessoas que realmente mudam de vida não é viver sem medo. É aprender a se mover com ele. As mulheres que recomeçam de verdade não esperam coragem. Elas a constroem em meio ao medo. Eu lembro do primeiro grande passo que dei quando decidi mudar tudo. Minhas mãos tremiam, minha voz falhava e minha mente gritava para eu desistir. Mas eu fui mesmo assim. O medo estava ali, mas a decisão era maior. Depois desse dia, percebi uma verdade simples. O medo não some. Ele só respeita quem o enfrenta. E quanto mais você age, mais ele se encolhe. Desde então, comecei a agradecer ao medo, porque percebi que ele só aparece quando estou perto de crescer. O medo é um sinal de expansão, não de limitação. As mulheres que crescem entendem. Sentir medo é natural. Ficar parada por causa dele é opcional. Você não precisa ser destemida. Precisa ser decidida. Comente: uso o medo como combustível. Essa frase representa a virada de chave que transforma bloqueio em impulso. O momento em que o medo deixa de te paralisar e passa a te impulsionar. 10º passo. Decidir. Que nunca mais vai voltar para o ponto de partida verdadeira. Mudança acontece quando você decide que não vai mais se abandonar. Que aconteça o que acontecer,
não vai retroceder para o que um dia te feriu. Porque recomeçar é uma escolha, mas permanecer evoluindo é um compromisso. Mulheres que realmente mudam de vida fazem um pacto consigo mesmas. Não voltar para aquilo que custou tanto deixar. Eu vivi isso quando, meses depois do meu recomeço, o passado tentou me chamar de volta. Um antigo padrão, uma velha oferta, um relacionamento que eu sabia que me diminuía. E por um momento quase aceitei, até lembrar do quanto custou chegar até ali. Foi nesse instante que entendi. A transformação verdadeira é quando você sente saudade do velho eu, mas escolhe continuar sendo o novo. Desde então, prometi a mim mesma. Posso tropeçar, posso cansar, mas não volto mais. Porque crescer dói, mas permanecer pequena dói muito mais. Comente. Não volto mais para o que me quebrou. Essa frase sela o compromisso com a sua nova versão. Firme, consciente e pronta para seguir. Mudar de vida mesmo começando do zero é um ato de coragem diária. É aceitar onde está, agir sem motivação, assumir responsabilidade, soltar o passado, alinhar rotina, reprogramar pensamentos, escolher melhor as pessoas, agir como sua versão futura, transformar medo em impulso e prometer nunca mais voltar atrás. Não existe mágica, existe decisão. E quando uma mulher decide mudar, o mundo inteiro se ajusta para acompanhá-la. Se esse vídeo te inspirou, deixa o seu like, se inscreve no canal e escreve nos comentários. Hoje começa o meu novo ciclo. Porque a mudança que você espera da vida começa com uma simples escolha: a de nunca mais desistir de você.